ministramos aqui sobre disciplina, sobre obediência, sobre esforço e sobre renúncia, né? A gente ministrou. Se você não assistiu essas ministrações, eu quero convidar você aí na internet, no canal do YouTube da igreja, e assistir essas 4 ministrações. E a minha preocupação foi que talvez as pessoas estejam vendo isso do ponto de vista carnal. Você ter disciplina, você ter obediência, você ter esforço e ter renúncia, falar amanhã cedo, quando eu levantar, eu vou ter disciplina, eu vou ser obediente, eu vou me esforçar, eu vou renunciar. E isso, do ponto de vista carnal, você vai perder. Porque é impossível você mudar um hábito com bastante profundidade, com bastantes características de mudança, sem que você entenda que, para nós crentes, começa pelo processo do Espírito. Então, o Espírito da gente é que precisa passar por essa transformação. E eu quero ministrar para você sobre perseverança essa noite, que você entenda que essa perseverança, ela é a raiz para as outras 4 e a próxima, inclusive, ministração, que a pastora Débora vai dar sobre intimidade. E nesse processo, há importante consideração a ser feita de que precisa ser no Espírito isso. Na carne você vai vencer sim, você vai ser uma pessoa mais disciplinada, mais obediente, você vai ser uma pessoa de esforço melhor, e você vai ser uma pessoa de renúncia sem precedentes, e perseverante também, eu espero, depois dessa ministração dessa noite, quando você entender que isso nasce no Espírito, passa pela tua alma, beneficia o teu corpo e transforma a tua mente, como está em Romanos 12:2. Então esse processo não começa com a decisão pessoal de dizer amanhã cedo, eu costumava levantar às 6 da manhã, eu vou levantar 15 para 6, para mim orar, não. Passa por um processo de dizer assim, não, eu vou permitir que o Espírito Santo trabalhe a minha vida nas diferentes disciplinas, porque eu quero ter uma vida cristã bem-sucedida. Claro que, tendo uma vida cristã bem-sucedida, onde você tem disciplina, onde você tem obediência, onde você tem esforço, e onde você tem renúncia, com perseverança, e para completar a série vida cristã bem-sucedida precisa de intimidade. Claro que quando você tem todas essas coisas no teu espírito semeadas, e você age através do Espírito, ou você age através do teu relacionamento com Deus, então na vida carnal, vamos dizer assim, na vida social, no teu emprego, no teu trabalho, na tua família, na sociedade, você vai ser uma outra pessoa. Aí sim vai ocorrer aquela situação que as pessoas vão falar, puxa, aquele cara era um procrastinador, meu Deus, era um cara que esquecia tudo, era uma pessoa que não tinha disciplina, era uma pessoa que marcava às 8 da manhã e chegava às 8h15, era uma pessoa que dizia que ia fazer um trabalho até sexta-feira, nunca fazia, era uma pessoa que a gente sentia que não tinha um esforço, não nascia de dentro do coração dele. E de repente, ao contrário, começam a dizer daquela pessoa todos os predicados possíveis, que são de uma pessoa de disciplina, de uma pessoa de obediência, de uma pessoa de esforço, e de uma pessoa que sabe renunciar, como foi ensinado aqui na semana passada. Então, para que você entenda isso, eu quis fazer esse prólogo, esse início, para que não fique isso assim, a igreja está me ensinando a ser um empresário, ser bem sucedido, a igreja está me ensinando a ser uma pessoa, um empregado bem sucedido, a igreja está me ensinando a ser uma empresa. Não, eu quero que você entenda que do que nós estamos falando aqui é vida cristã bem sucedida, ou seja, é você ter o teu espírito preparado, é você ter tua intimidade dentro destes princípios. Você não vai conseguir ser um cristão de primeira linha,
uma pessoa que tem profundidade na intimidade, uma pessoa que manifesta o dom do Espírito, uma pessoa que é tocada pelo sobrenatural e usada no sobrenatural de Deus. Presta atenção, usada no sobrenatural de Deus. Se você não tiver disciplina, se você não tiver obediência, se você não tiver esforço, se você não renunciar, se você não tiver perseverança e se você não tiver intimidade com Ele. Então é um processo. Essa é uma igreja de processos. E você precisa entender que quando você entra no processo, você vai rolando. Eu fiquei olhando lá de cima do nosso apartamento, vamos construir um prédio do lado lá, e eu vi uma betoneira funcionando. E o cara colocou areia dentro, o cara colocou pedra dentro, o cara colocou cimento dentro, o cara colocou água dentro e mais um outro produto, que eu não sei lá porque, que acho que era um impermeabilizante, que eles estão mexendo lá no fundão, lá onde vai ser o estacionamento. Então eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, a vida da gente é isso aí. A gente vai para dentro da betoneira, que é a igreja, que é o evangelho, que é o processo. E você passa a se desenvolver nesse processo. Só que quando você está bem misturado nesse processo, que você tem todos esses predicados de disciplina, obediência, esforço, renúncia, perseverança e intimidade, você vai passar a fazer o que? Eles pegam esse cimento, vão lá e usam a gente. Vão concretar alguma coisa lá. É assim que vai acontecer com cada um de nós. Você precisa entender que não é por acaso. Não, eu vim na igreja porque eu sou religioso, eu vim na igreja porque eu agora sou crente, ou porque me convidaram, e de repente, não, você está na igreja para você entrar no processo. Você precisa, diga comigo, eu estou na igreja para entrar no processo. Não importa quanto tempo vai demorar. Isso eu garanto para você. Deus vai pegar você. Deus vai pegar você. Para Caleb levou só 45 anos, mas ele pegou. Então, você precisa entender, o processo que Deus vai fazer contigo pode demorar um pouco mais, por quê? Porque você com os teus entendimentos, eu com os meus entendimentos, nós com nossa pretensa sabedoria, com o nosso pretenso conhecimento carnal, com o nosso orgulho, como a pastora falou no abrir do culto, com a nossa soberba, nós não nos deixamos ser vulneráveis. É como nós ensinávamos nos casais essa semana, que a vulnerabilidade do casal é tão importante e impressionante, porque não tem como você ser casado se você não é vulnerável com a sua esposa e ela com você. Ou seja, se ela não conhece o teu coração e você não conhece o coração dela. A mesma coisa acontece com Deus e eu, Deus e você. Ele precisa tomar conta do nosso coração. E é nesse sentido que eu quero colocar para você a perseverança essa noite. E quero começar definindo perseverança, para que você possa acompanhar esse raciocínio e incluir perseverança nesse rol de predicados de um cristão luz, não de um cristão morno. Não de um cristão. O que nós precisamos entender é que nós não somos chamados para ser mornos, porque os mornos vão ser cuspidos. Então o que a igreja está fazendo nesse momento é dar para você as disciplinas diferentes, ou seja, os assuntos diferentes, importantes, que você precisa combater o bom combate, percorrer a boa carreira e ter vitória, que é a disciplina, a obediência, o esforço, a renúncia, e essa noite especificamente a perseverança. E o que é perseverança? Por que perseverança, pastor? Porque a perseverança, ela é a edificadora do caráter. É a perseverança que vai edificar o nosso caráter. Ontem eu fui assistir o torneio de futebol lá. E aí fiquei muito feliz porque o Netinho ficou em primeiro lugar. Ele fez 8 gols. E depois que terminou o jogo, ele chegou para mim e falou: olha o meu joelho, vovô. Daí eu falei para ele: não, mas eu tinha estudado na sexta-feira, tinha estudado na quarta-feira, na quinta-feira, todo mundo, eu tinha estudado perseverança. Eu falei: é porque você perseverou. Você podia ter dito: não quero mais, com essa machucadura não quero mais jogar. Já no começo ele se machucou, mas ele decidiu perseverar. Ou seja, ele entendeu um processo na vida dele, que é preciso arranhar para ganhar. Então é um processo. Então perseverança edifica o caráter. Diga assim: perseverança edifica o meu caráter. Sabe por que nós vamos falar de perseverança? Porque perseverança nos prepara para enfrentar os problemas da vida aqui na terra.
Porque perseverança nos leva para o céu. Ele nos prepara para enfrentar os problemas aqui da terra, sim, mas ela nos leva para o céu. Perseverança é porque é fácil confiar em Deus na bonança, não é fácil? Na bonança, você dizer assim, ó, Deus está me abençoando, esse mês comprei um carro novo à vista, esse mês não tive nenhum problema de saúde, eu andava brigando com minha mulher, me acertei, meus filhos, eu resolvi meus problemas. Na bonança é fácil falar. Mas quando as coisas não vão bem, através da perseverança, podemos desenvolver o nosso caráter, confiando em Deus nas situações difíceis. Então perseverança transfere confiança em Deus. Diga comigo, perseverança me carrega de confiança no Senhor. Ou seja, a perseverança libera mais capacidade de perseverança. Perseverança libera para você capacidade de enfrentar novos desafios, ou seja, de gerar nova perseverança. Quanto mais estáveis e perseverantes nós nos tornamos, mais nossa capacidade será liberada, porque Deus saberá que pode confiar em nós. Agora presta atenção, perseverança é derramada por Deus, e eu vou citar isso depois, vou explicar até no versículo que está. Então veja a importância da gente ser perseverante. Muitas pessoas têm dons que podem levá-las a lugares onde o seu caráter não é capaz de mantê-las. Você já observou isso? E se perde em meio ao dinheiro, se perde em meio ao casamento, se perde em meio à família. Está difícil esse negócio aqui. E especialmente se perde no seu ministério. Como isso? Não, eu conheço um exemplo, eu posso falar para você, de uma pessoa que tinha muita dificuldade, e que de repente casou com uma pessoa muito abastada, e pelo fato de ser abastada, é que está puxando aqui, Léo, tem pessoa que tem que tirar fora da camisa, isso, acho que é melhor tirar fora, porque conforme vai movimentando, vai grudando no corpo. Vocês me dão licença? Não vou tirar a camisa, tá? Sim, deu certo. Obrigado, Léo. Genro é para essas coisas também, né? Não vou falar esse valor. Tá bom. Então, esse caso que eu estava contando é assim: a pessoa casou com uma pessoa muito abastada. E então, quando teve que começar a lidar com toda essa situação, sair de andar de bicicleta para andar de BMW, não conseguiu vencer isso. Por quê? Porque não tinha passado por processos de crescimento da perseverança. Os dons são dados por Deus, e a Bíblia fala isso em muitas ocasiões, mas o caráter, ele é desenvolvido por mim e por você, nos submetendo a esses princípios, a esse processo que a igreja está tentando ensinar. Daí a necessidade uma necessidade premente de perseguir a perseverança em todas as áreas da nossa vida, para que toda a capacidade que nós temos dentro de cada um de nós possa ser liberada. Muitas pessoas que estão aqui, e por muito tempo eu fiquei sentadinho, olhando e criticando, tem potencial, mas ficam na retaguarda, por N razões, por machucaduras, por processos que tiveram de traição no passado, não conseguem liberar perdão, ou por qualquer coisa, enfim, não conseguem perseverar. Por isso hoje eu quero repartir contigo o que é perseverança, como você vai alimentar a tua perseverança, como você vai manter ela, porque uma coisa é alimentar ela, outra coisa é manter. Então, como você vai alimentar, crescendo e mantendo ela na sua perseverança, e como discernir os propósitos de Deus para o teu crescimento. Vamos começar então definindo como está lá no dicionário perseverança, para a gente entender bem. O que é perseverança lá no dicionário?
conservar-se, manter-se constante, persistir, prosseguir, ir em frente, continuar a ser o que você é ou melhorar cada dia mais. Manter-se, permanecer, conservar-se, persistir. Ou seja, conservar a sua ação independente das circunstâncias, dos problemas, das tempestades, independente de qualquer coisa, você tem um foco. Você fala, eu vou perseverar, eu vou lá. Ou seja, ter ou mostrar firmeza diante dos percalços. Isso não significa que você não pode chorar, você pode chorar. Crente tem que chorar, especialmente quando perde alguém, tem que chorar, né? Tem que chorar, mas tem que perseverar. Crente passa por sufoco financeiro, passa muito. Por quê? Porque Deus quer construir o caráter da gente. Pense, dá acidente, o sol é para todos. Ele nasce, como nasceu lindo hoje de manhã, né? Lindo dia hoje, para todos. Os ímpios que estão nas suas casas, e os crentes que estão aqui em outras igrejas, todos receberam o sol hoje. Então, a Bíblia fala de homens que desistiram de perseverar, deixando-se levar pelo pecado, deixando-se levar, talvez o pecado da preguiça, né? E a perda da comunhão de Deus como consequência de desistir. Consequências de falta de fé, de coragem e foco, ou seja, falta de perseverança. Então o processo, o demônio vai sempre tentar mostrar para você que você tem que fazer na carne, para você invadir o processo espiritual, e daí conquistar. Não, o processo é inverso, eu conquisto a minha intimidade com Deus, e Ele me dá dom de perseverança, e eu vou andando cada vez mais, e Ele vai me fortalecendo, e eu vou andando cada vez mais, Ele vai me fortalecendo, vem as tempestades, vem os percalços, e eu continuo andando cada vez mais em direção a Deus, nunca perdendo a minha intimidade, porque essa é a alavanca que me segura. É como se tivesse uma roldana aqui, ó, e eu me agarrasse nessa roldana e falasse, isso aqui é o braço de Deus, e daí pode vir a tempestade que for, eu posso ir para lá, para cá com o vento, mas eu não vou cair. Por quê? Porque eu estou agarrado de Deus. Esse é o processo. Mas, por exemplo, lembra, quem não lembra do Judas? Deixou de perseverar, deixou de olhar, começou a permitir que Satanás cegasse ele. Quantas vezes a gente fica cego por coisas que são abundantes na carne? Lembra do Ananias e Safira? Em Atos dos Apóstolos? Lembra de Himeneu e Alexandre, que está em 1 Timóteo? Capítulo 1? Mas se de um lado existem aqueles que não perseveraram, e não são muitos, a Bíblia tem N exemplos de personagens, de heróis da fé, que tiveram a perseverança, que são exemplo para cada um de nós. Olhe para a vida de Abraão, por exemplo. Olha para a vida de Noé. Olhe para Jó. Meu Deus, olha a história de Jó. Ruth, que perseverou até o fim com sua sogra Noemi, e teve a vitória, mas teve que se submeter a quantos percalços e perseverou. Eu não te deixarei sozinha. Depois de ver o marido morrer e ficar lá, pense quantas coisas Ruth enfrentou. Leia lá na Bíblia. Lembra-se de José? Para que mais conhecida a história do José? Perseverou. Lembra-se de Davi? Meu Deus, Davi. Até quando estavam jogando pedra nele lá, depois que Absalão tomou o poder dele, e decidiu transar com as concubinas de Davi. Ainda ele olhou para lá e falou, não. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele falou assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele falou, não, eu vou olhar para Deus. E disse para os seus, não faço nada com ele, deixe ele, porque certamente eu preciso disso para crescer. Eu preciso ser persistente agora, eu preciso ser perseverante agora. Olhe para Eliseu, que perseverou em caminhar com Elias.
Elias falou: ande comigo. Quantas vezes você recebe um convite da igreja? Ande com a igreja, venha para a igreja, faça isso, faça aquilo. Não, isso não é comigo, isso é para outros, é contigo mesmo. E a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, doente, a Bíblia fala que ela tinha gasto tudo que tinha, mas ela continuava acreditando que Deus podia curá-la. Então ela descobre um agente de Deus que nada mais era que o próprio Deus vivo que estava ali na frente. E ela rompe com todos os costumes. Às vezes nós não queremos nem romper com o costume de erguer a mão. Então assim, nós te adoramos, Senhor. No máximo a gente coloca a mão assim. Aí quando o pastor enche muitas paciência, erga as suas mãos, adore Deus. Ele faz assim. Entendeu? A gente se preocupa com o cara que está do lado. Será que ele não está olhando para mim? Será que aquela moça bonita, daquele cabelo ali, não vai ver que eu ergui as mãos, daí vai me achar Corolla? Ou Carola que fala, né? Corolla não era, Corolla automóvel, é Carola, né? Nada. Vem, Senhor, vem com teu amor, vem com tua graça, eis-me aqui, eu sou livre. Não sou mais escravo. A gente canta aqui, ó, não sou mais escravo. Nós estávamos escutando essa música em casa. A Raquel perguntou para mim: você encomendou a música pro Muriel? Foi eu? Não. E o exemplo de Paulo? Que é cara mais perseverante que esse Paulo? Aflições, privações, angústia, prisão, açoites, tumultos, trabalho, vigília, jejum, e o cara, pá! E aí quando você pensa que está tudo perdido, o cara fala assim: a mim o que importa é Cristo. Se eu estou vivo, é mais por causa de vocês. Eu quero mais é chegar em Jesus. Apenas uma coisa. Agora hoje eu quero falar de um cara diferente. Eu quero falar de um cara que esperou 45 anos, perseverante, disciplinado, com todas essas características aí que a igreja já deu agora como vida cristã. Um cara chamado Caleb. Ele foi um dos companheiros de Josué, que liderou a conquista da terra prometida. Só que para chegar lá na conquista da terra prometida, 40 anos depois, e 5 anos depois, 45 anos depois que ele foi ser um dos espias, ele passou todo esse tempo sendo fiel, buscando Deus, servindo o Senhor e esperando: a minha vez vai chegar, a minha vez vai chegar, a minha vez vai chegar. Ele acreditou no poder de Deus e por isso ele perseverou até o fim e venceu. Então às vezes a gente tem uma promessa, a gente vem na igreja e falou: o pastor falou que esse mês vai ser um mês sensacional, e aí a gente não acontece. Em vez da gente olhar para a gente e dizer: meu Deus, onde é que eu ainda não cheguei lá? Onde é que Deus ainda não se agradou de mim? A gente olha assim e fala assim: isso é papo de crente, cai fora. Então eu quero convidar você a conhecer a história do Caleb, esse espião aí, porque me chamou muita atenção. Na realidade era mais da meia-noite, nós fomos embora e eu passei num canal e vi um pastor orando. E ele falou assim: me dá um coração perseverante que nem o de Caleb. E aquilo me pegou. Aí desliguei a televisão, fui embora. E aí eu pensei que eu tinha que tratar aqui de um outro assunto. Até que cheguei a falar, né? Deus falou: não, você vai ministrar sobre perseverança. Lembra que nós combinamos e tal? Eu falei: tá bom. Aí me lembrei da oração e fui estudar. Porque Caleb era um homem perseverante. Quando o povo de Israel chegou à fronteira da terra prometida, ou seja, logo depois que saiu do deserto, eu sempre me perguntava: por que é que esses caras não passaram de uma vez, se eles tinham a bênção de Deus, por que eles não passaram para a terra prometida, enfrentaram os amalequitas, todos aqueles caras lá, os jebuseus, os fariseus, os fariseus lá, e por que eles ficaram 40 anos no deserto? Então eu ficava perguntando isso. Aí o que aconteceu? Por uma ordem de Deus, Moisés manda 12 caras pesquisar, sondar a terra prometida. Vão lá na terra prometida vocês. Caleb e Josué estavam nesse grupo de 12.
nas tribos, porque você precisa entender que nome, no hebraico, não tem nada a ver com o nome nosso aqui do Brasil. Nome tem um significado profundo para cada pessoa, e tem sempre grudado com ele a origem de onde ele veio. Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Eles foram e demoraram-se 40 dias. 40 dias voltaram. Os outros caras chegaram e falaram: olha, Deus o livre, só tem gigante, só tem problema, só tem dificuldade, como muitos de nós cristãos fazemos. E querem que eu abandone o sexo pornográfico, querem que eu abandone o meu ilícito, querem que eu pague imposto, querem que eu não sei o quê, e nós vamos arrumando o problema, querem que eu dizime na igreja. Está louco? Está louco? Já está difícil a economia, e assim por diante. Então, eles voltaram da terra prometida com 1000 murmurações, 10 deles. Porém, Josué e Caleb e Josué disseram: não, nós temos possibilidade de enfrentar. Só que o que acontece? Esses 10 caras contaminaram a congregação inteira, o povo inteiro. E o povo começou a murmurar. E o povo, eu poderia ler isso para você, mas seria muito cansativo e demorado. Eu prefiro contar essa história para você. O povo começou a reclamar. O povo começou a dizer: olha, é melhor nós arrumar um outro líder e nós deixar esse Moisés, esse Arão, o irmão dele, deixar o Josué e esse Caleb, os dois loucos aí, e nós vamos para lá. Vamos voltar para o Egito, chegar lá pro chefe lá do Egito, pro faraó, e dizer para ele: nós queremos voltar a fazer tijolos, ser escravos de vocês. Somos 400 mil trabalhadores à sua disposição. Mas Caleb falava assim: não, Deus é conosco e é Ele que nos trouxe até aqui. Vocês esqueceram do que Deus fez conosco quando nos tirou do Egito? Muitos de nós esquecemos disso, quando Deus nos tirou lá do mundo, da perversidade, do pecado, do problema da falta daquele vazio aqui dentro de cada um de nós. E Ele se colocou dentro de cada um de nós. Mas nós esquecemos fácil dessas bênçãos. Assim aconteceu com esse povo. O povo esqueceu, queria voltar. E então, olha só, eles tentavam animar o povo, declarando que Deus tinha poder. Eles falavam: não, mas Deus tem poder para expulsar os inimigos. E lembravam: olha, mas a terra é boa. Você lembra o tamanho do cacho de uva que nós trouxemos? Você lembra o tamanho das tâmaras que nós achamos? Por isso aquele povo é grande, enorme. Eles argumentavam. Mas o povo, porque é mais fácil você ouvir Satanás do que ouvir Deus. O povo, influenciado pelos negativistas, por aqueles que não tinham perseverança, o povo cedeu. Então, por causa da rebelião, Deus decidiu e dá uma sentença que você pode procurar lá em Números, capítulo 14. Deus dá uma sentença, declarando que eles iriam passar 40 anos no deserto, e que todos aqueles que tivessem mais de 20 anos iriam morrer, com exceção de Caleb e Josué, até o Moisés, todos. E Deus manda eles recuar e dar a volta, e eles ficam 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que os espias ficaram na terra prometida. Sabe o que aconteceu com Caleb? Ele rasgou as suas vestes. Ele falou: não acredito, eu não acredito. Assim, quando você tiver uma dificuldade, e você vê alguma coisa que está acontecendo na tua vida, Deus convida você a rasgar suas vestes, a rasgar o seu coração, a dizer: não, eu não acredito, porque Deus tem promessa para mim. Eu vou para a igreja, eu vou para a oração, eu vou buscar intimidade com Deus, porque Deus tem promessa para mim. Mas o povo não quis entender. Em Números 14, 23, eu vou ler só 2 versículos. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, nenhum deles chegará a ver a terra, 14, 23, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém me tratou com desprezo, ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas
como o meu servo Caleb tem outro espírito. Você está entendendo porque eu falei para você que você precisa, no espírito, conquistar a intimidade com Deus? Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para o pastor, pare de olhar para a pastora, pare de olhar para quem quer que seja. É você e Jesus, é você e o Espírito Santo, é você, diga comigo, é eu e o Espírito Santo. Olha só, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, e me segue com integridade, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Preste atenção, Deus falou isso para ele quando ele tinha 40 anos de idade. Ele tinha 40 anos de idade, estava no vigor. Todos os israelitas adultos acima de 20 anos iriam morrer, mas Caleb e Josué iriam entrar. Agora ele olha para aquela multidão de gente. Os 10 que contaminaram a congregação morreram ali na frente de Moisés na hora. Assim a Bíblia descreve. Os 10 morreram na hora. E aí ele vê os 10 caras morrer. Quantas vezes você, porque perseverou, pagou o preço, veio para a oração, fez jejum, buscou, você começa a ver morrer perto de você aqueles que antes falavam que isso era bobagem. Olhe para mim, depois de 22 anos do Evangelho, eu posso fazer uma lista para você de centenas de pessoas que nós vimos no nosso lado na igreja, que aliás nos levavam para a igreja, e que de repente se deixaram contaminar por Satanás, foram perdendo a perseverança, começaram a olhar muito para os problemas, para as dificuldades, não aproveitaram isso para crescer no caráter, e se foram. Talvez estejam ricos, com dinheiro, com poder, com fama, mas a essência, o amor de Jesus é insubstituível. Agora observe, mesmo o velho Caleb recebe e declara: eu ainda tenho forças para lutar. Em Josué capítulo 14, quero ler mais 3 versículos. Ele está dizendo para Josué, depois que chegaram na terra prometida, que lutaram, que conseguiram a terra, ele vai lembrar ele vai lembrar Josué da palavra que Moisés deu. Olha, Moisés ficou morto lá, mas 40 anos atrás, eu sei a minha intimidade, eu tenho perseverança. Ele chega para Josué: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Ele faz o Josué lembrar. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se. Eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Ou seja, eu perseverei. Diga comigo, Caleb venceu porque perseverou. Agora, vocês acham que eles não tiveram dificuldade igualzinho a todo mundo que estava ali passando pelo deserto? Vá na Bíblia e veja quantas coisas aconteceram até morrer toda aquela geração. Ele estava ali, passando. Ele tinha a promessa, mas era uma promessa como eu e você recebemos tantas na Bíblia. A diferença é que ele encarou isso com verdade. A diferença é que ele decidiu perseverar. E no versículo 9 ele fala assim, vou ler o fim do versículo 8. Eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aí no versículo 10 ele fala assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Foi há 45 anos. Muitos de nós não aguentam 45 dias. Muitos de nós não aguentam 45 horas. Longe do pecado.
Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, ele diz pro Josué, por isso Josué, eis-me aqui, ó, com 85 anos de idade. E se você vai mais a fundo um pouco, ele fala, e eu ainda tenho vigor para terminar com os caras que estão nas montanhas de Hebron. E aí Josué dá aquela região de Hebron para ele. E nomeia ele o chefe da tribo de Judá. E então os descendentes de Caleb, até hoje tem aquela região na mão. Então o que a gente pode aprender com Caleb? Primeiro, claro, perseverança, mas perseverança como? Fé, diga comigo, fé. Enquanto outros viam apenas problemas, Caleb confiava na promessa de Deus. Por isso viu o cumprimento da promessa na vida dele. Você precisa se agarrar na palavra. Como você quer ter acesso às promessas de Deus, se você não tem uma frequência contínua na igreja? Se você não tem intimidade com Deus, vamos começar diferente. Primeiro, intimidade com Deus, que é gerada através de 2 pontos. Frequência contínua na igreja. Se você não frequenta nenhum um grupo de estudo, se você não vem num estudo da igreja, se você não vem numa terça-feira na oração, se você não participa dos processos, você não está no processo, como que você vai crescer? Caleb viu o cumprimento da promessa porque ele tinha fé. Diga comigo, primeiro, fé. E fé precisa ser alimentada, precisa ser irrigada. Segundo ponto que Caleb me ensinou nisso, que eu fiquei prestando atenção, foi a coragem dele. Os caras estavam todo mundo revoltado, querendo mandar, dizer, vamos matar esses 4 caras, vamos voltar para o Egito. Vocês acham que era fácil assim? Como é que funcionava aquele tempo? Põe a cabeça aqui, espada em cima e acabou. Não tem papo. Não é assim, vamos negociar, vamos fazer um apelo para o STJ, para o STF, e ficar, está condenado a 30 anos, sabe que roubou até as calças da mãe dele. E aí fica aí andando de automóvel, de avião, de jato, não sei o quê. Por quê? Porque socorro, não sei o quê. Não, lá naquele tempo não era, como é que é? Você pecou, vem para cá, pop, morreu, acabou. Ele teve coragem. Caleb estava pronto para obedecer a Deus, mesmo quando era perigoso. E aí eu pergunto para você, você tem coragem como Caleb teve, de perseverar, mesmo quando é perigoso obedecer a Deus? O terceiro ponto, Caleb teve paciência. Escute, como eu enfatizei, como eu disse cansativamente, o cara tinha 85 anos, mas ele não desistiu de Deus durante 40 anos no deserto. Mais 5 anos ele se envolveu com Josué nas lutas para conquistar a terra prometida. Atravessou o Rio Jordão a seco, ele viu Deus fazer de novo. E quando ele atravessou o Jordão, há uma simbologia toda nisso. Quantas vezes nós precisamos atravessar? Ter fé. Portanto, vamos entender uma coisa: perseverança é o conjunto compreendido pela persistência, pela constância, pela firmeza e foco. Você tem persistência apesar dos problemas, você tem constância, ou seja, você não oscila, não, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem. Pensa que essa palavra me pegou a mim, porque eu gosto de fazer dodóizinho, gostava, vou tirar aqui, né? Fazer dodóizinho para o meu coração, hoje eu não estou muito bem, para com isso, para. Firmeza e foco, eu sei onde eu quero chegar, onde que eu quero chegar, onde que nós queremos chegar? No céu. Tudo nós que estamos nesse lugar aqui, mais importante que tudo, é a nossa salvação, não é verdade? Levante sua mão direita e diga: o mais importante para mim é a minha salvação eterna. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele já te deu. Queridos irmãos, persistência fala de paciência. Fala de paciência como ele teve.
Constância fala de coragem, como ele teve. Firmeza e foco fala de fé. Fala de fé. Fé, portanto, é a razão maior e final de sermos perseverantes. A falta de fé destrói minha firmeza e meu foco. Repita isso comigo, diga: a falta de fé destrói a minha firmeza e o meu foco. Diga comigo: uma fé fraca extermina com a coragem e gera inconstância. Continue dizendo comigo: sem fé não haverá paciência para esperar. Portanto, você ser perseverante, você precisa alimentar a sua fé o tempo todo. É como se você tivesse uma plantinha. Ontem à noite eu fui lá no apartamento do Gustavo e da Débora, que estavam em São Paulo fazendo o curso lá junto com a Camila e o Léo das crianças lá. E eu fui levar o Dudu lá para mexer com a cachorra deles lá. E daí eu fui molhar as plantinhas, fiquei olhando. Falei: é bem isso aqui, ó. Se ninguém molhar essa plantinha, daqui a pouco ela vai morrer. Assim é a tua fé, assim é a tua vida. Você precisa molhar ela. Você molha com Bíblia, você molha com oração, você molha com consagração, você molha com jejum, você molha com quebrantamento, você molha com humildade. Esse espaço que a igreja criou nas terças-feiras tem sido uma bênção para isso. Pergunte para quem está vindo. Cada dia está aumentando mais o número de pessoas, graças a Deus, porque as pessoas estão entendendo o processo que é de intimidade. Então, o alimento e sustento de um cristão na perseverança principal é a oração, porque a oração é o principal elemento, o principal nutriente da perseverança, da fé e consequentemente da perseverança. A Bíblia ensina muito essa questão da oração. A vida de oração, essa necessidade de oração está descrita em muitos trechos da Bíblia, mas nós olhamos isso para os outros. Orar é para os outros, não é para mim. Só que se você não orar, não vai ser edificado. O importante é que a gente pense assim: eu vou orar para Deus, para que Deus me atenda. Não, Deus criou a oração para eu e você sermos edificados. E é através da oração que a gente conquista a perseverança que é dada por Deus. Romanos 15:5 foi muito incrível, porque eu tinha acabado de colocar no meu iPad aqui esse negócio, e daí a gente tem um app do Olive Tree lá, e mandou como o versículo do dia. Eu acabei de colocar no iPad, aí eu olhei e falei: eu estou me confundindo, mas onde que está isso? Que é Romanos 15:5. O Deus que concede perseverança e ânimo, e vai para frente. O Deus que concede perseverança e ânimo. Aí, ó. Deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Mas eu peguei a primeira parte que eu fiquei prestando atenção. Falei: o Deus que concede. É Deus que concede perseverança. Precisa entender isso, porque senão você vai buscar isso com a tua energia pessoal e você não vai conseguir. Você vai desistir no primeiro percalço. Na primeira vez que você falir na vida, você desistiu. E tem gente que faliu 21 vezes para depois ficar rico. A primeira vez que você bateu o carro, fala: Deus, não existe, eu bati meu carro. A primeira vez que você for para o hospital, assim, numa maca, com o coração quase parando, fala: ih, você foi. O Deus que consegue perseverança e ânimo. Olhe para a igreja primitiva de Atos. Ah, se eu tivesse tempo, irmãos. A igreja primitiva de Atos, ela derrama um monte. Se você olhar, eles viviam em oração. A palavra fala: e eles perseveravam em oração. Caramba, os caras tinham visto 3.000 pessoas receber dom de línguas numa tarde. Tinham visto um Pedro que era um pescador, que não sabia nada, ser tocado pelo poder sobrenatural de Deus e se transformar num orador, no apóstolo principal do evangelho nos primeiros tempos. Conviviam com o cara, comiam na mesma mesa. E de repente, eles perseveravam em oração. Por quê? Porque eles olharam para Jesus. E Jesus, em muitas ocasiões, passava a noite inteira orando. Jesus, pode olhar na Bíblia, e ele retirou-se para orar, e ele retirou-se para o monte das oliveiras para orar, e ele foi não sei para onde para orar, e ele foi, o cara só era Deus.
Só Deus. Tinha poder para soprar assim, ó, em Jerusalém e fazer sumir. Ele sim tinha poder para dizer, saia desse lugar, montanha, e vai para aquele lugar. E aí ele fala para a gente, se você tiver uma fezinha do tamanho do grão de mostarda, você vai fazer isso. Eu falo, meu Deus, minha fé não chegou nem no tamanho do grão de mostarda. Paulo, após se converter, o que ele foi fazer? Foi orar. Está lá em Atos 9:11. Cornélio estava orando. Lembra do Cornélio? Estava orando na casa e enviou Pedro. Agora Pedro também estava orando e teve a visão do lençol para ir lá orar com o Cornélio. Incrível. Onde que então acontece o sobrenatural de Deus? Que quem sabe você está procurando há anos. Quem sabe você está procurando, fala, mas será que Deus me trouxe para o Evangelho para mim nem orar para um doente? É na oração. Atos 16:3 fala assim, eles oravam em todo lugar. Em todo lugar. Oravam para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Atos 8:14. Oravam antes de enviar os apóstolos. E assim por diante. Aqui, queridos, eu não estou falando de uma oração eventual. Ou quando aparece uma situação difícil, a gente na hora, pastor, ore por mim, minha mãe ficou doente. Pastor, ore por mim, meu pai não sei o quê. Ô pastor, ora por mim. Não, eu estou falando de uma vida de oração que nutre a perseverança e fortalece a fé. Vida de oração. Diga comigo, eu preciso de uma vida de oração. Sabe, eu não quero fazer de você um macaquinho que repete. Ou então o papagaio lá da casa da minha mãe que está lá há 40 anos e repete tudo que eles falam. Não, eu quero que você entenda que você precisa realmente de uma vida de oração. Você precisa orar pedindo, orar agradecendo, orar pelos outros. A gente esquece muito de orar pelos outros. Orar para conhecer a vontade de Deus, orar para ser cheio do Espírito Santo. Isso sim é se integrar em Deus em oração. Para os crentes de Éfeso, Paulo orientou que eles orassem em todo o tempo. Paulo fala assim, orem em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E falou, vigiem nisso, com toda perseverança e súplica. Não só por eles, mas por todos os santos, ou seja, por todos os crentes. Nós vamos na igreja, nós não oramos por ninguém. No máximo nós oramos por nós. Por quem você está orando para vir junto com você na igreja daqui um dia, 10 dias, 2 anos, 3 anos? Por quem? Por quem você está clamando todos os dias? Para que o Espírito Santo toque a vida daquela pessoa. Aquela pessoa que está lá no mundão mesmo. A oração perseverante é o meio pelo qual nós entramos em comunhão com Deus. A oração perseverante é um lugar de encontro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A oração perseverante é o meio pelo qual nós recebemos as coisas que nós pedimos para Deus. Veja lá em Mateus. Enfim, a oração é a maior obra que Deus requer de um cristão. Por quê? Porque é através dela que nós fazemos a ligação. Ela é o nossa linha de internet com Deus. Sabe, infelizmente, muito poucos conseguem perseverar como Caleb e tantos outros heróis da Bíblia. Mas essa noite eu gostaria que você entendesse que perseverança é gerada por fé em cima de uma plataforma de oração. Tiago 1:2, põe lá para mim, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pense que o cara fala para a gente. Considerem motivo de alegria o fato de vocês se lascarem na vida. Considerem motivo de alegria você ter que amanhã levantar cedo, como diz o pastor Gustavo, e colecionar aquele monte de boleto e falar, e agora? Não é verdade? Considerem motivo de alegria você ter que se render e pedir perdão para alguém.
Considere motivo de alegria. Você tem que dizer: eu te perdoo, meu marido, eu te perdoo. Esse sujeito dá vontade de dar um soco na cara, mas eu te perdoo. Considere motivo de alegria você deitar na cama, pegar na mão daquela pessoa que te encheu as paciências o dia inteiro e dizer: Deus abençoa a minha esposa. Motivo de alegria. Paulo está dizendo aqui, ó: considere motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Pensa uma provação, você pegar uma e deitar na cama do lado dela e falar: Deus abençoa a minha amada, abençoa meu amado, esse chato. Eu falei no curso de casais, você tem que orar um pelo outro. Eu olhei para o olho de um do outro, não tinha nem coragem de olhar na cara do outro. Não consegue olhar. Não, é isso mesmo, irmãos. Nós temos que acordar, nós precisamos orar uns pelos outros. Você precisa orar pelo seu marido. Marido, você tem que olhar para sua mulher. Filho, você precisa orar para o seu pai. Ah, mas meu pai, se eu soubesse quem é meu pai, o senhor não... É bem isso, considere motivo de alegria para você ter a oportunidade de orar por ele. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ele fala no versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Você está sendo provado na fé. Para produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Como que você vai amadurecer, ser íntegro? Muitas vezes Deus está recalcitrando. Sabe Deus? A gente fala que é a mulher da gente que recalcitra, porque ela está, mas ela está sendo mandada por Deus. Fala: escuta, muda isso, muda isso. E a gente fala: mas que chata, não para de falar para me mudar isso. Eu sei, porque eu vivi isso, irmãos. Pense uma bênção, graças a Deus, a alegria que eu sinto de ter ela comigo, porque ela, é uma pastora mesmo, de direção. Ai Deus, que chata essa mulher falando de novo nisso. Até que Deus fala: mas você não muda? Muda e você vai ver que ela para de falar. Pronto, essa é a receita para muito marido aí, tá bom? Só mudar. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Perseverança deve ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então aquele negócio de murmurar que nem o povo fez no Egito, acabou. Agora sim eu quero que você olhe para o lado ou para alguém e fale assim: acabou a murmuração, hein? Aplauda o Senhor Jesus por isso. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O segredo está aqui. Essa maturidade que você olha e fala: meu Deus, meu filho tinha razão, minha nora tinha razão, meu neto tinha razão. Ou vocês acham que neto não fala às vezes para o vovô: vovô, está errado isso, meu pai falou que está errado isso. Tá bom, tá. Ai, se pudesse contar para vocês que eu dei risada com eles esse fim de semana. Então, a palavra de Deus nos diz que nós necessitamos de perseverança com paciência. Está lá em Hebreus 10:36. Para alcançarmos aquilo que está reservado para quem? Para os que forem fiéis. O que fala de Caleb? Porque meu filho Caleb é fiel na fé, é fiel no processo. Então você começa a adquirir credenciamento, essa é a palavra. Você começa a se credenciar no Evangelho. Sabe, credenciamento não é a tua boca, da boca para fora. Não é a tua conversa, não é a minha conversa. Credenciamento é a atitude. Credenciamento é a oração. Credenciamento é perseverança na fé. Credenciamento é um dia depois do outro, as pessoas vão olhando você crescendo. As pessoas vão olhando você crescendo. Eu lembro quando nós íamos bastante para o monte, e eu só tinha uma oração que eu fazia lá de joelho, que eu vinha com a calça molhada assim, e eu falava: Deus,
eu só quero que o senhor me ensine a ser pastor, porque eu nunca fui pastor. Agora o senhor me pôs nesse negócio aí, o senhor me ensine esse negócio. O senhor me dê dom, o senhor me leve. Eu não queria muito essa minha característica mais assim, pesada que eu tenho. Eu falava assim, eu queria assim. E eu falei, não, mas é desse jeito mesmo. É desse jeito que eu te chamei e você vai aprender a amar sim. Você vai ter que aprender a amar sim. Vai passar. Vai passar, seu cascadura. E passa. Ah, tudo bem, passa por um moedor. Você sabe quando você vai passando pelo moedor assim? Você sabe que as moedor, Barbosa, que fazia assim lá no Vitorino, com aquelas coisas para fazer salame, de repente entrava um pedacinho de osso dentro, você enroscava. É assim que tem que passar. Vai passar o osso também. Vai passar. Quando Moisés enviou o Caleb e o Josué, esses dois não questionaram. O que eles decidiram? Nós vamos obedecer em perseverança. Então o que você tem que fazer? Não questione. Não questione, porque o Satanás é um especialista em colocar na cabeça da gente questionamento. Mas será? Será? A gente vem sempre com esse negócio, mas será verdade? Não questione. Você olha com foco e fala, bom, eu quero salvação eterna, agora o resto, eu vou tentar viver o melhor possível aqui, mas eu quero salvação eterna e vou andando. Estou no processo. Sabe, muitas pessoas têm o hábito de desistir, têm o hábito de desanimar no meio de algo que traçaram junto com sua esposa, traçaram junto com sua família, que um dia prometeram no altar, para si, para sua vida familiar, para sua vida espiritual, para sua vida profissional. As pessoas têm o hábito de desistir por qualquer coisa. Em Mateus 24, 12 e 13, 2 versículos, está dizendo, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Cadê o Muriel? Pode vir, Muriel. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Diga comigo, se eu perseverar até o fim, serei salvo. Ou seja, querido, querida, você está sendo convidado para consagrar a Deus os teus segundos de vida que você ainda tem aqui na face da terra, para consagrar a Deus os teus minutos, as tuas horas, os teus dias, as tuas semanas. Você está sendo convidado a mudar teus hábitos. E vamos fazer um cálculo. 24 horas tem um dia, correto? Já ensinei isso muitas vezes, mas tem muitos novos aqui, eu quero falar de novo. 24 horas tem um dia. Vezes 7 dias na semana dá quantas horas? 168 horas. E eu sei de cor. Isso umas 500 vezes. Porque isso eu falo para mim toda manhã, todo dia. 168 horas tem uma semana. Você pegue 160 horas dessa semana e faça o que você quer. Se você quer trabalhar feito louco, trabalhe 160 horas. Se você quer dormir 160 horas, faça o que você quer. Mas pegue 8 horas por semana e alimente a sua fé com perseverança. Leia a palavra, faça teu devocional, venha para a igreja, gaste 8 horas por semana com Deus. Aumente tua intimidade. E você vai descobrir a beleza disso. Então você tem 168 horas por semana. Você tem 24 horas por dia. E você vai gastar só 8 horas por semana com Ele. Você e Ele, só você e Ele. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver milagres acontecer. Você vai ser esse instrumento de Deus. Pessoas endemoniadas perto de você vão dizer, eu não quero ouvir falar isso. Você vai ficar aqui, vai sair. Você vai libertar pessoas, você vai orar por pessoas. A alegria está na luta. A alegria está na tentativa. A alegria está até no sofrimento, como nós aprendemos aqui em Tiago, que está envolvido nisso tudo. A vitória propriamente dita, ela é gostosa, mas você olha para trás, é como aquele que ganhou um prêmio
Um amigo, oi? Ganha a fortuna do pai. Ganha a fortuna do pai. Eu marquei com uma pessoa que eu vou atender, ele falou para mim assim: eu sou casado há 10 anos. Você trabalha no quê? Não, eu não trabalho. Eu não aguento mais. Eu vivo porque meu pai é milionário e meu sogro mais milionário ainda. Então eu não tenho trabalho. E eles não deixam eu colocar a mão em nada, porque nunca fui preparado para nada. Então o processo, a alegria, você precisa entender, ela reside em você olhar para trás e falar assim: eu ralei, eu quebrei a cara, eu fali, eu lutei, eu fiquei doente, eu levantei, eu comecei de novo, mas eu perseverei. Diga comigo: eu vou perseverar. A perseverança não é uma longa corrida, mas ela é muitas corridas curtas, uma depois da outra. Todas as manhãs eu levanto e falo: vou perseverar. Hoje eu vou perseverar. Hoje eu vou perseverar. Hoje eu vou fazer meu devocional. Hoje eu vou aumentar minha intimidade com Jesus. Hoje eu vou perseverar. Sabe? A perseverança, o perseverar, o perseverar nos conduz à salvação. Diga comigo: se eu perseverar, eu terei a salvação. O perseverar vai fazer você e eu entender por que a Bíblia trata a gente com o nome de santo. Porque o perseverar me torna santo. Diga comigo: perseverar me torna santo. O perseverar, já que a gente vive tanto essas angústias da carne, fala assim: o perseverar me torna seguro. Não, ninguém quer ficar seguro aqui. Diga mais alto, diga: perseverar, me torna seguro. Então, a gente vê que permanecer em Cristo é perseverar. Permanecer em Jesus, confiar em Jesus. E isso é uma ligação fundamental. Convido você a pensar sobre isso. Convido você a meditar sobre isso. Você tem 48 horas para colocar isso em prática na sua vida. Fazer: opa, acendeu uma luzinha aqui. Agora eu estou entendendo o porquê que eu não estava indo bem nisso. Agora eu estou entendendo por que eu não tenho intimidade. Agora eu estou entendendo porque você olha para trás nas outras palavras, na disciplina. Você quer colocar aquele outro slide, por favor? Você olha para trás na disciplina. Você olha para trás no esforço. Você olha para trás nas diferentes facetas dessas ministrações. E você vai ver que você de repente fala assim: mas eu não estou perseverando. E eu vou perseverar. Eu vou me desafiar. Eu vou ter obediência. De repente você vai descobrir: pá, eu não fui perseverante na obediência, eu não fui perseverante no esforço, eu não fui perseverante na renúncia. Eu renunciei um pouquinho quando eu vi que estava doendo muito. Eu falei: ai, está doendo muito. Salmo 62, versículo 8 diz assim: confie nele. Salmo 62, 8, coloca lá. Fique de pé, por favor. Salmo 62, 8 fala assim, ó: confie nele em todos os momentos, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Pois ele é o nosso refúgio. Você está entendendo como eu quero voltar lá no comecinho da ministração, como isso é espiritual? Claro que você vai ter todas as benesses de uma pessoa que tem perseverança na tua vida carnal, na tua vida financeira. Você vai ter todas. Mas começa no elo com Jesus. A causa do fracasso de tantas pessoas é que elas começam os seus projetos e nunca terminam,
porque fraquejam na fé e deixam de perseverar diante dessas dificuldades. Romanos fala assim, Romanos 1,17 fala assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Ou seja, no Evangelho é pela justiça de Deus, é pela fé. E a palavra fala: o justo viverá pela fé. Diga comigo: o justo viverá pela fé. Pense nisso. Nós podemos ter fé em Deus apenas de vez em quando. Não. Nós precisamos ter fé em Deus sempre. Confiando em Deus, as coisas vão bem. Confiar em Deus quando as coisas vão bem é fácil. Você confiar em Deus quando a coisa vai mal. Mas lembra que nós lemos? Aquele que perseverar até o fim, como Caleb, será salvo. Persevere. Uma vida cristã bem-sucedida passa por esse processo. Uma vida cristã bem-sucedida passa pelo processo de perseverar. Quero oportunizar você nessa noite a buscar Deus nesse lugar por 1 minuto. Começamos nosso culto às 19 horas. Faltam alguns minutos para as 21 horas. Dá tempo ainda de você pensar um pouquinho. De você dizer: meu Deus, será que eu estou sendo perseverante? De repente o Espírito Santo vai falar com você nesse lugar. Nós vamos adorar a Deus. E enquanto nós adoramos Deus, aí no seu lugar, tranquilo, você vai buscar uma revelação do Espírito para você. O que é que você vai fazer amanhã com essa palavra? O que é que você vai fazer nos próximos dias? O que é que você vai fazer com as muralhas que estão na sua frente? Com as dificuldades, com as mentiras, com os problemas? Uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo. E uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo. Nada se compara com tua glória. Busque a glória dele. Nada se compara com tua glória. Quando a glória dele chegar na tua vida, na tua casa, vai mudar tudo. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. Nada, Senhor, nada, Jesus, nada se compara. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas é aqui que eu quero estar. A mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, tudo que eu tenho, tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu sei é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas é aqui que eu quero estar. A mesa da presença, jamais abandonar. se este é o meu lugar, se este é o meu lugar, és tudo que eu tenho, Deus. Tu és tudo que eu tenho, Deus. É tão bom saber que eu tenho a Ti, Jesus. Quando todas as coisas caírem por terra, quando o chão desaparecer debaixo dos meus pés, quando a tempestade vier, quando a dificuldade vier, quando
o desprezo vier, quando o problema financeiro vier, quando a família tiver dificuldades, quando a saúde entrar em colapso, eu sei que eu posso contar contigo, porque tu és um Deus fiel. Assim como Caleb esperou 45 anos, perseverante para receber a sua herança, porque ele entendia que depois dele gerações seriam edificadas pela perseverança dele. Eu quero me colocar essa noite diante de ti, Deus, me colocar diante de ti, para que o Senhor derrame perseverança sobre mim e todos os irmãos que estão nesse lugar, porque com perseverança nós vamos vencer as batalhas. Vamos seguir com fé na tua presença, agarrados em ti, tocados pelo teu amor, cheios da tua glória, transformados pelo teu agir. E então nada poderá nos abalar, porque o justo vive pela fé. E nós queremos, Pai, essa noite declarar que temos fé na tua palavra, fé nos teus princípios, fé nos teus propósitos para as nossas vidas. Nada, Santo, quando andei pelo mundo e não fui persistente, não fui perseverante. Não me inclua entre aqueles que não entendem a necessidade da fé, mas derrama sobre cada um que está aqui nesse lugar. Sim, Deus, derrama sobre cada um que está nesse lugar luz de perseverança, rios de perseverança, para que cada um possa sair desse lugar convicto da necessidade de se atrelar em ti, Jesus, porque tu és suficiente. Tu és suficiente para cada um de nós, como temos aprendido nesse tempo. Tu és luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Tu és o pão da vida. Tu és a videira verdadeira. Nós somos os ramos e nós queremos nos conectar contigo para dar frutos. Frutos de perseverança, para que qualquer situação difícil não nos abale. Pelo contrário, nós possamos olhar para o teu coração, possamos olhar para o teu amor, para os teus sonhos em nossas vidas, e nos submeter aos processos dessa vida, olhando com foco, Pai, para a eternidade, olhando com foco, Jesus, para a salvação eterna, onde para todos sempre viveremos contigo, para todos sempre. Por isso, Deus, tem misericórdia, tem compaixão de nós, tem compaixão, porque só pela tua compaixão o Senhor derramaria essa noite, oh, luzes de perseverança nesse lugar, raios de perseverança. Inunda esse lugar com convicção de perseverança. Inunda, papai, porque nós só queremos a ti, santo, digno, santo. Nós te adoramos, e enquanto te adoramos, derrama sobre nós, santo, enquanto te adoramos, oh, santo, oh,
Meu Deus, que ao terminarmos nossa passagem nessa terra, nós possamos olhar para trás e lembrarmos desse dia. Possamos olhar para trás e lembrarmos-nos de Caleb, que dizia: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Que nós possamos dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, àqueles que rodearem o nosso leito, quando nos últimos instantes nessa terra estivermos sendo chamados para a eternidade, nós possamos dizer com alegria: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Que essa seja, Pai, a nossa palavra para essa semana. Que essa seja uma palavra de ânimo, Pai, para nós nos focarmos em Ti, porque Tu és Deus, e como Deus Tu pode nos levar, através do nosso quebrantamento, da nossa submissão, e especialmente da nossa perseverança cheia de fé, ao centro da Tua vontade. Essa é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, queridos. Diga comigo: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Coloque suas duas mãos para frente assim. Deus, essa noite, feche seus olhos, por favor. Eu quero pedir para você, que você peça para Ele, que Ele coloque nas suas mãos doses dobradas de perseverança. Fala: Jesus, aonde eu estou fraquejando, me dá força, Espírito Santo. Onde eu estou errando, corrige o meu caminho, me ilumina. Coloca na minha mão perseverança. Eu quero perseverar na disciplina, eu quero perseverar na obediência, eu quero perseverar no amor, eu quero perseverar na fé, eu quero perseverar no esforço, eu quero perseverar na renúncia, eu quero perseverar, Jesus, para fazer como Caleb, e no fim da minha vida eu poder olhar para trás e falar: eu sim, perseverei seguindo o meu Deus. Passei por tribulações, passei por dificuldades, mas coloca na minha mão, Deus, essa perseverança que talvez eu, por mim próprio, pelo tempo que vivi nessa terra, pelas dificuldades, pelas feridas que eu passei, pelos problemas que enfrentei, pela minha cultura, pela minha religião, eu talvez não consiga entender isso, Pai. Então o Senhor, com o seu amor, eu sei que é sobrenatural, isso coloca nas minhas mãos essa noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor coloque nas mãos de cada irmão que está pedindo com fé, dose dobrada, multiplicada de perseverança. Que o Senhor dê luz na sua mente, que o Senhor renove a mente essa noite, como está em Romanos 12:2, de cada um nesse lugar, para que cada um saia daqui, Pai, cheio de decisão, de ser perseverante, independente das circunstâncias, independente, Pai, que busque o seu coração com avidez, que busque a Tua vontade com avidez, e possa receber de Ti, Pai, a direção para a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Querido, que o amor de Deus, que a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, sobre os teus projetos, sobre teus planos, sobre teus sonhos, e especialmente essa noite eu oro a Deus que tudo isso esteja sobre a tua perseverança, assim como o Senhor foi com Josué e com Caleb, Ele seja contigo, galardeador daqueles que o buscam. Onde pisar a planta dos teus pés irás conquistar, onde colocares as mãos haverás de prosperar. Que você tenha uma semana de excelência na presença do Senhor. Se você recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus, para a minha vida, para a minha casa,
para a minha família. Amém? Volte sempre e traga mais gente, porque Deus é bom toda hora. Vão em paz e Deus acompanhe. Aleluia. Deus abençoe.